sessão extraordinária desta terça-feira, os parlamentares discutiram alterações na mensagem do governo que define o piso regional. Na semana passada, foi aprovado o reajuste de 8% para mais de 170 categorias de trabalhadores da iniciativa privada. Depois da aprovação do texto base, os parlamentares começaram a discutir os destaques ao projeto, que são as emendas que não foram aceitas pelas comissões. Mas a votação foi adiada por falta de quórum. Na extraordinária desta terça, os deputados voltaram a analisar este ponto do projeto. A emenda que incluía a categoria dos jornalistas na última faixa salarial, de cerca de R$ 2.800, foi rejeitada pelo plenário. O texto final agora segue para a sanção do governador. A emenda é da bancada do PSOL como um todo, naturalmente também com a participação de vários outros parlamentares. O que está acontecendo no Brasil é uma subjugação em que sistemas de comunicação impõem versões e submetendo o próprio profissional. A reivindicação vem de todas as representações, de todos os sindicatos de jornalistas do estado do Rio de Janeiro. O piso é para garantir exatamente aqueles que mais precisam. Segundo, porque existe um acordo coletivo, sabe, dos profissionais da imprensa. E a lei aprovada por Fernando Henrique Cardoso é bem clara, sabe, você cria o piso quando não existir acordo coletivo de trabalho. Já existe. Por isso eu votei contrário. Em seguida, na sessão ordinária, os parlamentares analisaram os destaques ao projeto que autoriza o governo do estado a alienar ações da SEDAI. O texto base foi aprovado nesta segunda-feira. 16 destaques foram apresentados pelas bancadas do PT, PDT, PSOL e PSDB. 4 emendas foram incluídas ao texto que segue para a sanção do governador. 2 foram aglutinadas. Elas estabelecem que o empréstimo de 3,5 bilhões de reais garantido com a aprovação do projeto deve ser utilizado exclusivamente para pagar os servidores do Estado. Os autores são os deputados André Siciliano, Jânio Mendes, Zeidan, Cidinha Campos e Marcos Miller. Nós sabemos que o artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe vincular empréstimo a pagamento de pessoal. Ocorre que nós estamos tentando lá em Brasília um acordo judicial. Haja visto também que, por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Estado do Rio de Janeiro também não poderia captar recursos de empréstimo. Então, vai captar, já ultrapassou a 200% da receita corrente líquida e vai destinar os recursos ao pagamento de pessoal, porque será um acordo judicial, será uma decisão judicial. Garantir que o que vem agora, com os 3,5 bilhões, ou o que venha da União, que isso seja direto e somente, exclusivamente para pagar os ativos, os inativos, os pensionistas e nossos servidores. Eu acho que esse é o problemática maior, que é a nossa defesa mesmo dos servidores públicos e para resolver a situação trabalhista com eles. Tudo que tem impedimento legal, o Congresso certamente vai mexer para que nós tenhamos a condição de fazer o pagamento preferencialmente para os servidores. É claro que só depois que o Congresso se manifestar é que teremos de fato o acerto legal para que possamos cumprir aqui com os compromissos que colocamos aqui em dia aqui na casa dessa votação. O ministro Meirelles, o presidente Temer, que hoje deu uma declaração importante, colocando claramente a posição da LERJ como fundamental para o Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que nos próximos dias teremos aí do Congresso e também do Supremo ali com o ministro Fux uma condição também positiva para esse acordo no Rio de Janeiro, se Deus quiser, antes do prazo de 30 dias. Outra alteração aprovada foi a que mantém a tarifa social praticada pela SEDAI, que só poderá ser extinta por lei. O texto é dos deputados Marta Rocha, Eliomar Coelho e Silas Bento. O plenário aprovou também emenda da bancada do PSOL, que determina que a tarifa social não pode ser subsidiada pelo Estado. E ainda um trecho de emenda do PSDB com o mesmo conteúdo. A tarifa social é um olhar diferenciado que diminui o valor da tarifa para as comunidades menos favorecidas. Quando a gente pensa na privatização, a gente tem que pensar que a água ou o saneamento deixa de ser um bem público e passa a ser um bem privado. E a empresa, ela não vai ter um olhar pensando no benefício social, ela vai ter um olhar pensando no lucro. A tarifa social é exatamente para atender
as populações mais carentes do estado do Rio de Janeiro, aquelas que não têm condições financeiras de arcar com os custos da prestação do serviço que é feito a elas na área do abastecimento da água e do esgotamento sanitário também. Para você ter noção, por exemplo, atualmente a tarifa social ela atende 1.262.000 pessoas de 900 comunidades. No expediente final, o projeto da SEDAI continuou sendo discutido pelos parlamentares. Não acho que aplicar os velhos remédios de outrora, remédios que nos colocaram nessa profunda crise, não são a solução para poder resolver esse problema. Acho que tem saídas para o Rio, agora isso é questão vencida no parlamento. O deputado Tio Carlos lamentou a rejeição da emenda que proibia demissões sem justa causa por 15 anos. Nesse caso da SEDAI, a gente queria preservar, que é claro, por justa causa pode ser mandado embora, mas primeiro que houvesse uma avaliação para que esses profissionais da SEDAI, inclusive são profissionais que têm mais de muitos, na sua maioria são servidores que têm uma idade avançada, mais de 35 anos, 40 anos, às vezes com 20, 30 anos de casa, que serão dispensados. O deputado Luiz Paulo disse que está recebendo críticas por ter votado contra o projeto. A crítica é a bancada de 4 parlamentares. Eu, Lucinha, Osório e Silas Mendes. Porque o PSDB tem uma posição favorável às privatizações e às concessões à iniciativa privada. A questão não é essa, nós não estamos discutindo simplesmente se somos a favor ou contra a privatização. Estamos discutindo uma privatização, que esta não é uma concessão, que é vender a SEDAI, em que se coloca a carroça na frente dos burros, né? Porque não foi feito nenhum estudo de modelagem, como manda a regra. Você primeiro faz a modelagem para depois verificar se é viável fazer o que você quer. O deputado Geraldo Moreira lembrou que bens essenciais como a água não podem ser submetidos à lógica do lucro. A lógica do lucro, ela na verdade não tem freios, não tem muro. Sendo que lucro é uma fome desenfreada. E como a gente vai submeter o ser humano a essa lógica? E, por exemplo, você vai vender água. Eu vendo a água por R$100. Mas se eu vender por 150, me dá mais lucro. Então eu vou passar a vender por 150. Não, se eu vender por 200, me dá mais lucro. Eu vou passar a vender por 200. E daí por diante, onde é que vai se parar com isso? O deputado Paulo Ramos voltou a criticar o ministro do STF, Luiz Fux, pela atuação no acordo que beneficiou o Rio. O ministro Luiz Fux o que faz? Ao invés de decidir, não conceder a liminar e se manifestar para que o Supremo Tribunal Federal decidisse, ele faz, surpreendentemente, uma audiência pública para buscar um acordo. E aí, as partes, confere às partes 30 dias para que as partes cumprissem aquilo que estava previsto na proposta de acordo, para que ele em 30 dias pudesse decidir. Ora, veja só, se tem inconstitucionalidades, se tem ilegalidades, aí ele no despacho dele, que eu tenho aqui, ele destaca logo inicialmente como dever do governador do estado aprovar na Assembleia Legislativa, promover a aprovação de um projeto de lei destinado a entregar a integralidade, vender, das ações da SEDAI. E o deputado Carlos Osório elogiou as emendas aprovadas pelo plenário. Hoje tivemos um avanço importante aqui no plenário, com a aceitação de duas emendas, de 2 destaques. Um que direciona qualquer recurso que entre da SEDAI, do empréstimo, para prioritariamente pagar os servidores públicos, e outro fundamental, apresentado pelo PSDB, pelo PDT e pelo PSOL, que garantem, por lei, que o futuro operador da SEDAI terá que manter a política de tarifa social.